Oi, pessoal! A aula de hoje será sobre estrutura e organização do material genético. A imagem aqui está mostrando a estrutura do DNA, que é constituído por unidades simples, os nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos por um açúcar fosfato ligado a uma base nitrogenada. Então, esses nucleotídeos se unem por uma ligação covalente, chamada de fosfodiéster. Vamos ver detalhes nos slides mais à frente, formando uma fita. E a molécula de DNA é constituída por duas fitas que se associam de forma antiparalela por interações fracas por pontos de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E essas duas fitas, elas se torcem ao redor de si mesmas, formando essa dupla hélice. Os nucleotídeos são constituídos por uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada está ligada aqui ao carbono 1 desse açúcar, que é uma pentose, tem 5 carbonos. Aqui o carbono 1 onde a base nitrogenada está ligada, o carbono 2, o carbono 3, o 4, onde está ligado o grupamento fosfato. As bases nitrogenadas, elas podem ser de dois tipos. As bases pirimídicas, chamadas de pirimidinas, têm um anel apenas. São elas a uracila, citosina e timina. E as bases púricas, ou chamadas também de purinas, têm 2 anéis. É o caso da adenina e guanina. A tabelinha mostra aqui os nomes das bases e a abreviação. Adenina é abreviado com a letra A, guanina G, citosina C, uracila U, timina T. Lembrando que o nucleotídeo é constituído por um açúcar, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Na ausência do grupamento fosfato, essa molécula aqui é chamada de nucleosídeo. Os açúcares são pentoses, têm, portanto, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Na molécula de RNA, o açúcar é uma ribose e na molécula de DNA é uma desoxirribose. É uma ribose, na verdade, sem esse oxigênio aqui na posição 2. Para a formação do ácido nucleico, os nucleotídeos têm que se ligar. Um se liga ao outro. Os nucleotídeos se ligam da seguinte forma. Aqui tem 2 nucleotídeos que vão se unir. Então, a extremidade 5' de um nucleotídeo se liga à extremidade 3' do outro nucleotídeo. E essa ligação que une os 2 nucleotídeos é chamada de ligação fosfodiéster. A molécula de DNA é formada por 2 fitas, que têm orientação antiparalela, uma em relação à outra. Então, os nucleotídeos de cada uma das fitas é unido por ligações fosfodiéster. E no centro da molécula ficam as bases nitrogenadas, ligadas por pontos de hidrogênio. Então, a citosina e guanina se unem por 3 pontos de hidrogênio, a adenina e timina se unem por 2 pontos de hidrogênio. Então, o que mantém as duas fitas da molécula de DNA unidas são as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, que ficam no centro da molécula, enquanto que o esqueleto açúcar-fosfato fica na periferia da molécula. E essas duas fitas, elas se enrolam, como está mostrando aqui nessa imagem. E a cada mais ou menos 10 pares de bases, a gente tem uma volta da molécula de DNA. Esse é um detalhe das pontes de hidrogênio. 2 pontes entre adenina e timina e 3 pontes entre citosina e guanina. Essas setas, em laranja, estão representando o esqueleto açúcar-fosfato e no centro da molécula de DNA estão as bases nitrogenadas pareadas dessa forma. Adenina com timina, 2 pontes de hidrogênio, citosina e guanina, pontes de hidrogênio. O que é interessante também de saber é que, como essas duas fitas da molécula de DNA são antiparalelas e sempre há um pareamento de citosina e guanina e adenina e timina, a sequência de nucleotídeos de uma fita é sempre complementar à sequência de nucleotídeos da outra fita. Isso faz com que o processo que a gente vai ver na próxima aula, no processo de replicação do DNA, essas duas fitas se separam e cada uma delas vai servir como molde para a síntese da fita nova. Então, as duas moléculas novas de DNA, resultantes do processo de replicação desse aqui, essas duas novas apresentam cada uma, na sua estrutura, uma fita antiga, que foi usada como molde, e uma fita recém-sintetizada, que é essa vermelhinha aqui. Todos os organismos mostrados aqui nessa tabela, sejam os procariotos aqui, que são unicelulares, e tem toda a sua informação genética armazenada em cromossomo circular,
ou eucarioto, ou seja, eucarioto unicelular ou multicelulares. No caso de eucariotos, também toda a informação genética está armazenada no DNA, mas esse DNA está distribuído em cromossomos lineares. Essa tabela está querendo mostrar que os diferentes organismos e o tamanho do genoma desses organismos aqui. Aqui está mostrando em pares de nucleotídeos por genoma haploide. E existe uma ideia de que quanto maior o tamanho do genoma, maior a complexidade do organismo. Se a gente for comparar uma Escherichia coli com o humano, obviamente o nível de complexidade do homem é muito maior que o nível de complexidade do Escherichia coli. Esse nível de complexidade é medido, entre aspas, em termos da resposta imune que é montada e também da complexidade das vias de sinalização celular. Então, obviamente, o homem tem um nível de complexidade maior do que a Escherichia coli. Mas ao olhar essa tabela aqui, nós percebemos claramente que não é o tamanho do genoma que define o nível de complexidade maior ou menor. Veja, por exemplo, que o lírio tem um genoma maior do que o do homem e não apresenta um nível de complexidade maior do que o homem. Uma espécie de ameba tem um genoma muito maior do que o genoma humano e, obviamente, não apresenta um nível de complexidade maior do que o homem. Então, não é uma regra direta. O tamanho do genoma está associado à maior complexidade do organismo. Também não existe uma relação entre o tamanho do genoma e o número de genes. Observe o tamanho do genoma da Escherichia coli, que a gente acabou de ver na tabela anterior, 4,6 vezes 10 a 6 pares de bases, e o número de genes que a Escherichia coli tem, 4.300. O nosso genoma, o genoma humano, é cerca de 700 vezes maior do que o genoma da Escherichia coli, mas nós não temos 700 vezes mais o número de genes que a Escherichia coli. Eu também sinalizei e marquei aqui o peixe zebra. O peixe zebra tem mais genes do que o homem. E o genoma dele é menos da metade do tamanho do genoma humano. Então, também não existe uma relação do número de genes que o indivíduo apresenta em relação ao tamanho do genoma. Quanto maior o tamanho do genoma, maior o número de genes. Isso não é verdade. E também não é certo a gente dizer que quanto maior o número de cromossomos o indivíduo tem, maior será o número de genes que ele terá. Veja aqui o cervo chinês comparando com o cervo indiano. Eles têm aproximadamente o mesmo número de genes, no entanto, a quantidade de cromossomos do cervo chinês é muito maior do que a quantidade de cromossomos do cervo indiano. Então, não existe também uma relação direta entre o número de cromossomos e o número de genes no indivíduo. Vamos olhar agora essa tabela com informação sobre o genoma humano, que é um genoma grande, 33,2 vezes 10 a nona pares de nucleotídeos, e a gente tem cerca de 30 mil genes. Desses 30 mil genes, aproximadamente 21 mil genes codificam proteínas e em torno de 9 mil genes codificam um RNA funcional, com função estrutural ou função catalítica. E nós usamos apenas cerca de 1,5% de todo o nosso genoma para produzir todas as proteínas que fazem esse organismo complexo funcionar. E o que são genes, finalmente? Então, genes são segmentos do DNA que têm informação para a produção de uma determinada proteína ou de uma molécula de RNA funcional. O RNA transportador, o RNA ribossômico, o pequeno RNA nuclear, o pequeno RNA citoplasmático, o RNA de interferência, os RNAs estruturais, os RNAs catalíticos, que são chamados como RNA funcional. E como é que esses genes se organizam no cromossomo? Aqui a gente tem dois segmentos de mesmo tamanho, cerca de 30 quilobases, de uma sequenciazinha de nucleotídica, de um cromossomo. Aqui em cima de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura unicelular, e aqui do humano, uma sequenciazinha. Essa parte rosinha são alaranjadas, estão representando os genes, e essa azulada, as sequências intercalantes, ou seja, sequências de nucleotídeos que não são genes, que intercalam os genes. Veja aqui na Saccharomyces cerevisiae que quase não tem sequência intercalante entre os genes, enquanto que no homem tem muitas sequências e longas sequências intercalantes entre os genes. Então, a Saccharomyces cerevisiae usa cerca de 70% de toda a informação genética do seu genoma inteiro para produzir as proteínas dela.
enquanto que nós usamos apenas 1,5% de toda a informação do nosso genoma para produzir nossas proteínas. Mas fica fácil a gente entender isso quando observa e compara as sequências desses dois organismos, né, desses dois indivíduos. Saccharomyces cerevisiae praticamente não tem sequências intercalando um gene do outro, né, enquanto nós temos sequências muito longas intercalando um gene do outro. Essa sequência toda aqui em azul não contém informação para a produção das proteínas. E mesmo nos nossos genes, nós temos sequências codificantes e sequências não codificantes. As sequências codificantes, que são os exons, contêm informação para que seja usada na produção da proteína. E os introns não têm informação que será usada para a produção das proteínas. São as sequências codificantes. Vamos dar uma olhadinha para entender melhor essa coisa de introns e exons nesse gene aqui, nesses genes desse cromossomo, que é o cromossomo 22 humano. Aqui temos dois braços do cromossomo, né? O cromossomo que está na fase M da célula. Pegando aqui um pedacinho desse cromossomo, são observados esses genes, marcados em vermelho ou vermelho mais escuro, um vinho, né? Indicando o mais escuro tem sequência conhecida, função conhecida, e o outro que não tem função conhecida. Ampliando esse pedacinho aqui, nós temos essas sequências intercalantes em cinza, e os genes, esses mais escuros, o vermelho, esse amarronzado, pegando um gene e expandindo. Lembrando que genes são sequências do DNA que contêm informação para a produção de uma proteína, um RNA funcional, mas nem todas as sequências de nucleotídeos dos genes são codificantes. Nos genes, tem sequências codificantes que são os exons, aqui em vermelhinho, e as sequências não codificantes que estão marcadas em cinza. As sequências não codificantes, que são os introns, são em média 10 vezes maiores do que as sequências codificantes, que são os exons. Então, cada slide que a gente vai passando, a gente vai entendendo melhor aquela conta, né? E por que a gente só usa 1,5% de todo o nosso genoma para produzir as proteínas. Né? Na verdade, porque as sequências codificantes são realmente muito pequenas. Só que para a produção de proteína, a informação aqui no gene não é lida, vamos dizer assim, diretamente para a produção de proteína. Primeiro ocorre a transcrição da informação desse gene numa molécula de RNA. Então, essa molécula de RNA, a informação contida nela é traduzida por ribossomos e, finalmente, a proteína é produzida. E agora sim, está mostrando aqui a molécula de DNA, ela sofre replicação se a célula se compromete, vamos dizer assim, em se duplicar, em se dividir. Então, antes dela se dividir, todo o seu genoma é duplicado ou replicado. Nós vamos ver isso, todo o mecanismo de replicação do DNA. E se a célula precisa de uma determinada proteína, um gene vai ser ativado. E após a ativação desse gene, vai ser produzida uma molécula de RNA mensageiro. E a informação contida nessa molécula de RNA mensageiro, essa sequência de nucleotídeos, vai ser traduzida por ribossomos no citosol em sequência de aminoácidos e finalmente teremos proteína. Existe uma diferença nesse processo, e nós vamos comparar isso nas aulas que virão, nesse processo da expressão do gene entre procarioto e eucarioto. Nos procariotos não existem compartimentos, né? Não existe núcleo, então a transcrição gênica e a tradução da informação do RNA mensageiro ocorre no mesmo compartimento, no citosol, enquanto que em eucarioto a transcrição do gene ocorre no núcleo. O transcrito vai sofrer várias alterações, vai sofrer processamento até que o RNA mensageiro ele é exportado do núcleo para o citosol, onde a informação da sequência de nucleotídeos é traduzida pelos ribossomos em sequência de aminoácidos, que vai constituir a proteína. Muito bem, nós já vimos o que são genes, né, que são sequências do DNA que dão informação para a produção de uma proteína ou RNA funcional. Mas como é que esse DNA se organiza na célula? Né? Esse DNA ele fica empacotado. Ele fica empacotado e, para auxiliar esse empacotamento do DNA, da molécula do DNA, tem as proteínas que são chamadas de estonas. Então, aqui está mostrando a estrutura da cromatina, nessa imagem. A cromatina nada mais é do que a molécula de DNA, que está mostrada aqui em laranja, associada com as proteínas estonas, que são as proteínas que vão compactar esse DNA, e proteínas não estonas, como, por exemplo, proteínas regulatórias, né, da transcrição gênica e de outras atividades,
que estão mostradas aqui em outra cor. As estonas estão mostradas aqui dentro, essas estruturazinhas aqui são chamadas de nucleossomos, correspondem ao primeiro nível de compactação do DNA, e essa estruturazinha aqui que eu estou apontando são 8 estonas, de 4 tipos diferentes, né? 2 cópias de cada um. Elas se associam, formam um octâmero, o DNA dá 2 voltas aqui em cada octâmero desses. Isso é a cromatina, mais essas proteínas não estonas associadas. Bom, aqui nós estamos vendo, finalmente o apontador apareceu, aqui nós estamos vendo eletromicrografias mostrando a cromatina aqui no primeiro nível de compactação, que é chamado de fibra de 11 nanômetros, que é aquele colar de contas que nós vimos na imagem anterior, quando o DNA dá 2 voltas em torno do octâmero de estonas. E aqui no nível maior de compactação, o nível seguinte de compactação, que é chamada fibra de 30 nanômetros. Mas muito bem. Esse círculozinho aqui amarelo que a gente está vendo é aquele octâmero de estonas mostrado na figura anterior. Então, octâmero de estonas. Tem 8 estonas agrupadas aí. 8 estonas de 4 tipos diferentes. A estona H2A, H2B, H3 e H4, 2 cópias de cada um, formam um octâmero, e é em torno desse octâmero de estonas que o DNA dá 2 voltas. Essa estrutura aqui é chamada de nucleossomo e corresponde ao primeiro nível de compactação do DNA. Essa imagem aqui está mostrando essa dissociação do DNA desse octâmero de estonas e desmanchando, vamos dizer assim, esse octâmero de estonas, mostrando que ele é formado por 2 cópias de 4 estonas diferentes. A cromatina, ela se apresenta em diferentes graus de compactação na célula. Então, além daquele baixo nível de compactação que a gente viu no slide anterior, que é quando a cromatina está nessa forma aqui, de fibra de 11 nanômetros, o DNA dá 2 voltas em torno daquele octâmero de estonas, e no nível subsequente de compactação, que é essa fibra de 30 nanômetros, quando são formadas essas alças, a partir dessa estrutura que é chamada de colar de contas. Esses 2 níveis aqui correspondem a níveis baixos de compactação. A cromatina, quando está compactada, pouco compactada, nesses níveis de 11, fibras de 11 e 30 nanômetros, ela é chamada de eucromatina. Mas a cromatina também atinge graus mais altos de compactação quando ocorre esse enovelamento em alças dessa cromatina. Então, aqui embaixo está mostrando um cromossomo mitótico com uma compactação cerca de 1000 vezes maior do que quando a célula está em baixos níveis de compactação. Esse cromossomo mitótico, nesse nível de compactação, a gente só encontra quando a célula entra na fase M, em mitose, e vai se dividir em 2 células filhas. Mas mesmo na intérfase, parte da cromatina se encontra no nível alto de compactação, como a gente vai ver no slide posterior. Mas numa célula interfásica, a cromatina deve estar pouco compactada. Ela deve estar pouco compactada, porque numa célula interfásica ela está realizando as atividades todas normais dela. Ou seja, ela não está em processo de divisão em 2. A cromatina tem que ficar no nível baixo de compactação para, por exemplo, proporcionar a identificação da maquinaria transcricional ao gene que vai ser transcrito. Então, uma célula interfase, na interfase, uma célula interfásica, 90% da cromatina está na forma de fibras de 30 ou 10 nanômetros, ou seja, está pouco compactada. A cromatina pouco compactada recebe o nome de eucromatina. E nesse estado de eucromatina, os genes estão transcricionalmente ativos, porque estando pouco compactada a cromatina, é possível que a maquinaria transcricional identifique o local onde deve se ligar a RNA polimerase para que haja a transcrição daquele gene específico. E também na intérfase, como a cromatina está pouco compactada, 90% dela, é possível haver a replicação de todo o DNA, de todo o genoma. Na célula intérfase, os outros 10% da cromatina está muito compactada, está na forma de heterocromatina. Os genes estão, portanto, inativos, porque se a cromatina estiver num alto grau de compactação, não é possível para a maquinaria transcricional se ligar a um gene e fazer a transcrição do gene. Então, cerca de 10% da cromatina de uma célula na intérfase está muito compactada na forma de heterocromatina. Normalmente, essa cromatina muito compactada dá
na célula interfásica ocorre em regiões onde não tem genes, né? Como, por exemplo, no centrômero, está mostrando aqui que a cromatina está muito compactada, na forma de heterocromatina, e nos telômeros dos cromossomos, como está mostrando aqui. Na próxima aula, nós vamos ver replicação do DNA.